Imagine uma arma tão poderosa que nem a água poderia apagar suas chamas, ou uma peça de artilharia capaz de destruir os tanques mais formidáveis de sua época, e bombas que poderiam demolir um bloco de apartamentos inteiros sem um acerto direto. Ao longo da história, os humanos criaram armas aterrorizantes projetadas para incutir medo e destruir defesas. No episódio de hoje do The Infographics Show, estamos mergulhando fundo nas armas mais temidas que a humanidade já criou. 15. Elefantes de guerra. Elefantes podem parecer gigantes gentis, mas os exércitos antigos os transformaram no que só poderia ser descrito como tanques de batalha. Por volta do 4º século a.C., os exércitos indianos começaram a capturar e treinar jovens elefantes, transformando-os em máquinas de guerra. Essa prática foi a primeira tentativa de criar a superarma definitiva, capaz de atropelar as linhas inimigas e aterrorizar qualquer um em seu caminho. O primeiro uso registrado de elefantes de guerra em combate foi durante a tentativa de Alexandre o Grande de conquistar a Índia. Na Batalha do Hidáspes, as tropas macedônias confrontaram centenas de enormes elefantes de guerra blindados, avançando e investindo diretamente contra eles. Ao romperem suas linhas, os elefantes de guerra pisotearam e chifraram facilmente os macedônios. A única esperança para os macedônios era matar os mahuts dos elefantes ou cegar as bestas, fazendo com que fugissem. Os mahuts sobreviventes tentavam desesperadamente matar seus elefantes antes que causassem destruição, igual entre as forças indianas. Os macedônios levaram esses elefantes de guerra de volta à Europa e ao Oriente Médio, transformando as batalhas. Gládio romano. O gládio romano era um símbolo duradouro da dominação e do poderio militar de Roma. Introduzido como a arma padrão dos legionários por volta do 3º século a.C., o gládio era uma obra-prima de simplicidade e eficiência. O design compacto e ergonômico permitia golpes rápidos de curto alcance que transformavam cada soldado em uma força formidável. Com cerca de 18 a 24 polegadas, o gládio era uma espada muito curta para a época. O gládio, junto com as formações apertadas, se tornou a arma romana por excelência durante as campanhas. Esta arma aterrorizou muitos possíveis inimigos romanos. Era a personificação da disciplina e eficiência dos legionários romanos. Mas enquanto o Gladius pode ter ajudado Roma a conquistar nações inteiras, os bizantinos criaram uma arma que poderia literalmente derreter qualquer frota no mundo. Número 13. Fogo grego. Com Constantinopla como sua capital à beira-mar, o Império Bizantino sabia que precisava de uma arma que pudesse destruir frotas inimigas antes que elas chegassem à costa. Ataques pela água não eram apenas possíveis, eram inevitáveis. No entanto, os bizantinos tinham uma arma secreta. As embarcações de guerra árabes se aproximavam com cautela, intrigadas pelos dispositivos em forma de tubo nos navios bizantinos. Os marinheiros árabes navegavam com cautela e incerteza. Subitamente, os navios bizantinos lançaram potentes jatos de chama, envolvendo os inimigos em fogo. A água não contém as chamas. As chamas consomem navios em segundos e poucos escapam do inferno. O fogo grego era uma arma ultra-secreta usada pelos bizantinos para dizimar seus inimigos. Inicialmente usado em combate naval, eles até fizeram o primeiro uso confirmado de lança-chamas portáteis. Se você achou isso assustador, a visão desta próxima arma enviava calafrios pela espinha de qualquer um que ousasse olhá-la. Número 12. Navio viking extenso no número 12. Durante a Idade Média, poucas coisas causavam mais medo nos corações de quem as testemunhava do que o longo navio viking. Conhecido por seu icônico, elegante e fino design de casco, os longos navios eram poderosas armas navais. Devido à sua construção robusta e leve, os maiores navios longos de cerca de 100 pés de comprimento podiam transportar até 80 guerreiros fortemente armados e fanáticos. Mas o que tornava os navios ainda mais aterrorizantes era que ninguém na Europa continental estava seguro, como demonstrado durante a grande incursão em Paris em 845, devido ao calado raso dos navios longos, que permitia navegar em águas com apenas 3 pés de profundidade. Cerca de 120 embarcações com 5.000 vikings sitiaram Paris, cidade localizada a aproximadamente 200 milhas do Canal da Mancha.
Incursões vikings como essa entraram para a história por sua rapidez e brutalidade. Havia outra classe de guerreiros que utilizou um único avanço tecnológico para fazer reis se ajoelharem. Número 11. Cavalaria mongol. Durante os séculos 13 e 14 não havia nada mais temido do que a temida cavalaria mongol. Com sua incansabilidade, percorrendo longas distâncias e atraindo inimigos para emboscadas, os arqueiros a cavalo mongóis eram uma força mortal e temível. Os arqueiros mongóis a cavalo eram lendários em suas habilidades. Treinados desde a infância para montar e atirar com precisão mortal, esses guerreiros realizavam façanhas que pareciam impossíveis para seus inimigos. Os arqueiros mongóis, com 3 a 4 cavalos cada, cavalgavam incansavelmente, alternando as montarias para manter um ritmo implacável. Viajavam leves, com poucos mantimentos, apreendendo o necessário das terras que atravessavam, deixando um rastro de destruição. Durante o cerco de Bagdá em 1258, os mongóis vitoriosos massacraram entre 200 mil e até 2 milhões de civis e soldados. Por causa de atos extremos de brutalidade como este, mesmo na Idade Média, a cavalaria mongol estava entre as mais temidas em toda a Europa. No entanto, os ingleses criariam uma arma ainda mais poderosa, que traria esse mesmo sentimento de pavor para os campos de batalha da Europa Ocidental. Número 10. O longbow. Durante a Batalha de Agincourt, em 1415, os franceses chegaram em números esmagadores, 25 mil soldados e cavaleiros contra 6 a 8 mil ingleses. Mas os franceses enfrentaram um problema inesperado. Quase todos os soldados ingleses empunhavam uma arma de poder aterrorizante, o longbow inglês. Este arco de 6 pés podia lançar flechas capazes de mudar o curso da batalha. Enquanto os cavaleiros franceses fortemente armados avançavam, uma tempestade de flechas rasgava armaduras e carne, abatendo-os antes de alcançarem as linhas inglesas. Com esta vitória, o longo arco inglês se firmou como a arma de longo alcance mais temida da Europa medieval. Mas isso logo mudaria após o advento dos canhões, que deram origem a uma arma ainda mais universalmente temida. Número 9. Metralha. Com os canhões, exércitos e marinhas tiveram um aumento significativo de poder de fogo, mas os engenheiros europeus não se contentaram com os efeitos devastadores de uma bola de canhão. Eles buscavam algo ainda mais letal e encontraram. Conhecido como metralha, eram sacos de lona cheios de bolas de ferro dispostas em torno de uma haste central, parecendo um cacho de uvas. Apesar do nome inofensivo, a metralha transformou o campo de batalha em um pesadelo, desencadeando uma tempestade de ferro que aniquilava tudo em seu caminho. Como uma espingarda enorme, a metralha eliminava fileiras de soldados com um único tiro. Com o tempo, essa tecnologia mortal evoluiu para uma arma ainda mais aterrorizante, o tiro de canister. Como a metralha, mas embalada em uma carcaça de aço, com ainda mais bolas de ferro, o tiro de canister espalhava estilhaços de metal pelo campo de batalha. Sempre que era empregado, enviava uma onda de choque de medo pela espinha dos soldados. Além das explosões de espingarda, os confederados logo enfrentaram uma arma que permitia a um soldado da União atirar como um pelotão inteiro. Número 8. O rifle repetidor Spencer foi a primeira arma de fogo rápida e multitiros implantada em larga escala pelo exército da União durante a Guerra Civil, enquanto a maioria dos soldados carregava armas de tiro único. O rifle Spencer, com seus 7 tiros, proporcionou ao norte uma grande vantagem no campo de batalha. Após a aprovação de Lincoln em 1863, o exército da União emitiu cerca de 12 mil rifles repetidores Spencer e 94 mil carabinas, principalmente para a cavalaria. O impacto dessas armas foi imediato. Na Batalha de Hoover's Gap, em 1863, os soldados da União com carabinas Spencer derrotaram completamente os confederados. Os soldados da União disparavam até 20 tiros por minuto, enquanto um confederado atirava no máximo 3 vezes. Por causa de situações assim, exércitos globais passaram a experimentar mais com armas de múltiplos tiros. Isso culminou em uma das armas automáticas mais temidas do século XX. 7. Metralhadora Maxim. Os rifles de repetição pavimentaram o caminho para uma das armas mais letais da história, a metralhadora Maxim.
Introduzida em 1884, foi rapidamente adotada pelo exército alemão e na Primeira Guerra Mundial, mais de 12.000 estavam em serviço. Com o crescente impacto no campo de batalha, a Alemanha implantou quase 100.000 metralhadoras Maxim, causando devastação. No primeiro dia de Somme, quase 19.000 soldados britânicos caíram, em grande parte devido ao fogo de metralhadora. A Maxim, consumindo cerca de 90% da munição de armas pequenas alemãs, tinha uma eficiência letal inigualável. Contudo, esta não foi a única inovação na Primeira Guerra Mundial criada para matar muitos soldados rapidamente. Outra, destinada a deixar as tropas inseguras, independentemente do horário ou da atividade que realizavam. Durante a Primeira Guerra Mundial, além de se desviar da artilharia e fogo de metralhadora, as tropas enfrentavam algo ainda pior: gás venenoso. Imagine dormir profundamente em um abrigo subterrâneo e acordar sentindo-se como se estivesse se afogando. Cada respiração piora até que você luta com todas as forças apenas para conseguir a menor lufada de ar. Ao olhar ao redor, você vê outro camarada, cuja pele explodiu em enormes bolhas que o fazem sentir em chamas. E essas nem são as piores formas que as tropas foram feridas. No total, cerca de 1,3 milhão de soldados de todos os lados foram mortos ou feridos por gás, muitos com deficiências permanentes. Muitas vezes o gás inodoro e incolor se infiltrava em abrigos e trincheiras e sufocava a vida dos soldados. Apesar da terrível natureza dessa arma, os soldados podiam ao menos prever quando e onde ela seria usada, considerando as condições climáticas. O mesmo não pode ser dito para a próxima arma. Número 5. Os submarinos alemães U-Boats, lançados em 1906, rapidamente se tornaram uma das armas mais temidas da Primeira Guerra Mundial. Durante o rearmamento ilegal de Hitler nos anos 30, a Alemanha nazista desenvolveu uma versão ainda mais mortal, cujo impacto devastador logo foi sentido pelos aliados. Durante a guerra, os aliados perderam cerca de 3.500 navios mercantes na Batalha do Atlântico, principalmente devido aos U-Boats. Isso representava cerca de 10% de todos os seus mercadores que foram para o mar. Sem comboios ou cobertura aérea no início da guerra, os marinheiros mercantes enfrentaram sozinhos a ameaça aterradora dos U-Boats alemães. Apesar das marés terem se voltado contra os nazistas, cerca de 1 em cada 26 marinheiros mercantes nunca retornou para casa. Isso deu aos marinheiros mercantes uma taxa de baixas quase 4 vezes maior que a dos Estados Unidos da América, Marinha, uma das mais altas de qualquer ramo de serviço na Segunda Guerra Mundial. Porém, apesar dos aliados terem superado os U-Boats, outra arma alemã permaneceu imbatível até o fim da guerra. Número 4. Canhão alemão de 88 mm. Entrando em serviço em 1933, os alemães criaram o Flak 88 como um pesado canhão antiaéreo que poderia abater aviões inimigos voando alto. Mas após o início da Segunda Guerra Mundial, os alemães logo perceberam que, se apenas abaixassem a arma, ela poderia ser uma arma antitanque extremamente eficaz. Durante a Operação Barbarossa, as equipes alemãs de Flak tornaram-se heróis, pois suas armas eram altamente eficazes em perfurar a armadura dos pesados tanques soviéticos KV-1 e T-34. As armas de Flak tiveram sucesso similar no deserto ocidental, perfurando até os tanques britânicos Matilda. O segredo do poder do 88 era seu grande calibre e alta velocidade. Isso significava que ele poderia atacar tanques e penetrar sua armadura antes que os tanqueiros pudessem atirar neles. E falando em fogo, esta próxima arma provavelmente é a pior arma de fogo já criada na história da guerra. Número 3. Apesar do uso do napalm desde a Segunda Guerra Mundial, ele só se incrustou na psique nacional durante a Guerra do Vietnã, quando imagens chocantes trouxeram seus horrores para os lares americanos. Seu terror vinha não só de sua natureza indiscriminada, mas também de sua brutalidade implacável e total. As tropas inimigas atingidas por esta arma não conseguiam apagar as chamas, devido à consistência gelatinosa que aderia a praticamente tudo. Além disso, as enormes bolas de fogo sugavam o oxigênio ao redor, então, mesmo sobrevivendo à explosão inicial, ainda poderia perecer, pois o napalm literalmente sugava o ar dos pulmões. Felizmente, devido à pressão internacional, os Estados Unidos da América
pararam efetivamente de usar tal arma horrível. No entanto, outra nação agora emprega uma arma ainda mais indiscriminada capaz de destruir edifícios sem sequer tocá-los. 2. Armas termobáricas. A Rússia é pioneira nessas armas, muitas vezes chamadas de bombas de vácuo na mídia. Desenvolvidas durante a ocupação soviética do Afeganistão, o exército russo atual possui o maior arsenal mundial dessas armas devastadoras. Desde sistema de lança-chamas pesado lançados por veículos até bombas-bomba de explosão de volume de ar lançadas do ar e unidades Shimel carregadas por soldados, as forças russas usam bombas de vácuo para nivelar cidades inteiras. Durante os 2 cercos à capital chechena de Grozny, as forças russas destruíram grande parte da cidade com armas termobáricas. Ao criar uma enorme bola de fogo com combustível em combustão, a bomba pode matar ou mutilar pessoas que poderiam ter sido protegidas atrás de coberturas ou em edifícios. Relatórios da Ucrânia revelaram que, até hoje, as armas termobáricas estão entre as maiores preocupações no campo de batalha por seu poder destrutivo. E enquanto os russos podem ter uma arma aterrorizante que é muito visível, o primeiro lugar vai para um dos Estados Unidos da América, uma que pode destruir qualquer coisa sem nunca ser vista. Número 1. Bombardeiro Stealth B-2. Apesar de inicialmente planejar uma frota de mais de 100 aeronaves, devido ao alto custo, os Estados Unidos da América tiveram que se limitar a apenas 21. Com um custo de cerca de 2 bilhões por aeronave, o B-2 é a aeronave mais cara e mais avançada dos Estados Unidos da América que o exército já colocou em campo. O B-2, capaz de transportar cerca de 20 toneladas de bombas, está bem equipado para destruir qualquer alvo no mundo. Isso porque o B-2, com suas capacidades de reabastecimento aéreo, pode destruir qualquer alvo convencional em qualquer lugar e nem mesmo ser visto. Além disso, essa fera também é capaz de transportar bombas nucleares. Isso faz do B-2 o pior pesadelo de todo ditador e terrorista, não importa onde eles se escondam. Qual arma desta lista você acha que causaria mais impacto no campo de batalha? Acha que existe uma arma de destruição em massa ainda mais mortal por aí? Deixe-nos saber nos comentários e vamos ver qual arma reina suprema. Confira as armas mais insanas que o exército dos Estados Unidos da América está usando atualmente, ou assista a este vídeo, alternativamente,